Sejam bem-vindos ao Sombras do Além. Neste episódio vamos falar sobre a obsessão. Steve e Annie vão até o Oregon para verificar um restaurante, mas eles acham que houve um homicídio não solucionado há anos. Steve se encontra com Mike. Mike fala que há barulhos, objetos voando pelo salão, figuras sombrias, pessoas sendo tocadas, inclusive seus clientes. Muitos simplesmente levantam e vão embora do restaurante. Mike comprou o local quando estava em ruínas, mal ficava em pé. Então ele reformou e há 20 anos dirige o local. Mas ultimamente a atividade aumentou, está muito intensa. Mike, na verdade, se mudou para o imóvel e acredita que agora consegue perceber melhor as coisas que acontecem lá dentro. Mike acredita que um casal que viveu há muito tempo e que passaram suas últimas horas de vida neste imóvel são os responsáveis pelas atividades. Mike conheceu esse caso e ficou obcecado. Em particular, ele quis saber mais sobre essa jovem desse casal, chamado Mary. Este é um caso não solucionado. Mike quer solucionar a qualquer custo. Ele já gastou uma quantia de $100 mil com tudo isso nos últimos 15 anos. Inclusive, já fez exumação do corpo de Mary. Por isso, ele não tem uma casa, preferiu vendê-la e morar no restaurante para ter dinheiro para suas investigações. Steve questiona Mike sobre como ele tem certeza que é Mary que assombra o local. Mike fala que se ele ignorar essas evidências, não fazer nada sobre o caso, as atividades aumentam. No restaurante, há um pequeno teatro. Mike fala que foi ali que viu Mary pela primeira vez. Ele a viu andando. Ele foi ver quem era logo atrás dela. Então, quando ela virou uma porta, ela sumiu. Mike tinha certeza que tinha alguém. Mas, ali no teatro, Mike fala que sempre vê sombras pelo canto dos olhos e logo sente que está sendo observado. Steve vai entrevistar os funcionários, mas ele sente que havia algo errado no ar. Algo parece não ser dito para ele. Estão cobrindo a verdade. Os funcionários relatam as mesmas coisas. Um vulto preto. Steve comenta que parece que eles combinaram tudo isso. Então ele acha que há realmente algo errado nessa história toda. Uma das funcionárias fala que há uma sombra escura, mas que ultimamente ela se sente seguida por isso. Parece que os funcionários não gostam de falar sobre o assunto, temem algo. Essa funcionária relata que uma noite algo pegou seu edredom. Ela enfatiza ser bem pesado e jogou para fora da cama. Ela ficou desesperada e gritou muito. Ela fez questão de mostrar para Steve o quanto isso a abalou. Ela estava toda tremendo durante a entrevista. Ela confessa que não tem dormido muito bem e deseja ter resposta para tudo isso. Steve vai até um investigador profissional para saber mais sobre o caso de Mary. Mary estava saindo com um rapaz da marinha e resolveu se encontrar com ele num bar. Porém, neste bar, aparentemente, o amante de Mary, que era um subdelegado, a abordou, mas ela não quis dar ouvido. Até agrediu ele. Então o casal saiu desse bar e foram para um restaurante, que é aqui o local onde está sendo investigado. Mas eles não chegaram a entrar. Segundo testemunha, eles chegaram, porém logo foram embora. E essa foi a última vez que eles foram vistos com vida. O casal, na verdade, seguiu para um local onde os casais costumam ir para namorar. Lá, o corpo do marinheiro foi encontrado numa vala, morto por múltiplas lesões, bala pelo corpo todo, inclusive nas costas. O corpo de Mary foi encontrado 4 dias depois e ela estava a 2 quilômetros do local onde seu namorado estava. A causa da sua morte foi uma pancada na base do crânio. Bem, neste caso, o subdelegado é quem foi o detetive que chefiou a investigação. Cá pra nós, né? O principal suspeito de crime é quem toma conta. Sabemos onde isso vai parar, né? Parece até um cidadão de bem, né? Mas havia 2 suspeitos que mais tarde chegaram a confessar o crime. Eles falaram que era um assalto que deu errado e por isso acabou atirando e matando os 2. Mas o questionamento é: por que o delegado não fez nada? Já que nesse caso continua sem solução até hoje. O delegado é suspeito pelo conflito de interesse, e os 2 caras assumiram que foi um assalto, mas mesmo assim nada foi feito. Há muita coisa errada nisso.
Steve descobre que o irmão de Mary está vivo e mora na cidade. Ele o entrevista. O irmão de Mary se emociona muito ao lembrar da sua irmã. Ele diz que ela era muito amiga dele e que cuidou dele quando era pequeno. Ele acredita que o subdelegado é o culpado pelas mortes dos dois. O irmão revela que já esteve com sua irmã e o subdelegado dentro do carro dele, e que ele era obcecado por ela. Ele se lembra do dia em que ela foi encontrada e que foram avisá-los. Ele tinha apenas 6 anos. O irmão de Mary revela também que depois que a Mary faleceu, as coisas ficaram muito ruins em sua casa. Ele fala que depois do ocorrido, sua mãe precisou ser internada, ficando por um ano assim. Mas mesmo com alta, ela parecia não ser mais a mesma. O irmão revela que, antes de sua mãe falecer, ela pediu para que ele descobrisse quem matou Mary. Ele disse que tentaria achar o culpado. Steve termina aqui a sua investigação. Agora vamos falar sobre o que Amy observou em sua visita. Amy entra no restaurante e fala que o lugar deixa sem fôlego, com vontade de vomitar. Não há muita esperança no local. Amy vê uma mulher jovem, 20 anos, mas muito intensa, sólida, que possa fazer muita interação, intimidadora. Pode fazer as pessoas sofrerem. Ela gosta de sentar com as pessoas, parece que isso é importante para ela, mas ela é maldosa. No teatro, Amy sente vários seres no lugar. São seres tridimensionais, uma massa intensa, uma escuridão sólida. É o que as pessoas acabam vendo. Amy acha que o lugar é muito intenso, destrutivo e perigoso. Ela se demonstra muito incomodada com tudo isso. Amy acha que esses seres têm a ver com o satanismo, religião em si, mas que a religião não pode ajudar. Ela não sabe como eles foram parar lá, mas que vieram do inferno, vieram. Amy diz que esses seres tentam apagar a mente dela, e é isso que eles fazem com os outros. Ela ouve que há uma legião de demônios, mas ela não acredita ser verdade, e que há pessoas que querem falar com ela, mas não conseguem. Ela tenta, mas algo as impedem. Amy tem nesse momento uma chuva de sentimento. Vontade de chorar, raiva, pavor. Ela fala que esses seres podem seguir os vivos até a casa deles e ficam por lá. Esses seres podem tocar os vivos, fazer o mal. Isso não é nada bom. Eles ficam sussurrando na mente delas para que elas façam coisas ruins, até se ferirem. Ela comenta que nessa hora ela tem uma vontade intensa de fazer algo ruim com alguém. Amy fala que pessoas ruins saíram desse lugar e que tinham um propósito de fazer o caos, a destruição. No porão, Amy fala que há pessoas lá, um homem, uma mulher, talvez 3. Uma mulher tem cabelo cacheado, usando um vestido com más intenções. Eles parecem assustados. Amy sente que a vítima era uma mulher, mas que um homem também morreu. Eles eram próximos. Amy fala que alguém está batendo nas costas delas, fortemente. Ela sente uma escuridão, mas não acha que isso aconteceu no porão, talvez lá fora. Ela diz ser uma emboscada. Amy sente facadas no peito e nas costas, dores bem agudas. Na mulher, Amy acha que foi na garganta e um homem por trás. Há 3 pessoas que estão envolvidas no caso. Amy não sabe, mas nós já suspeitamos que ela esteja falando do caso de Mary. Agora Amy vê uma arma de cano duplo apontado para alguém, mas ela não consegue ver para quem. Amy fica bem abalada. Ela fala que as entidades são poderosas e que fazem com que os mortos não tenham permissão para falar, contar sua história. Isso também se aplica aos vivos. Lembra que Steve estava achando que tinha alguma coisa errada com os funcionários? Eles não estavam contando a verdade? Será que é isso? Esses seres estão conseguindo silenciar todos eles, os vivos e os mortos? Parece que essas entidades tentam manter todo mundo preso e controlar toda a situação. Eles podem até torturar os mortos, causando muita dor, segundo Amy. A revelação. Steve e Anne se encontra com Mike e a funcionária que foi seguida até sua casa, para contar a eles o que eles descobriram. Anne fala sobre o porão. Viu 3 pessoas, 2 homens e uma mulher.
e ela sabe que ela foi assassinada. Steve então fala sobre o caso Mary e pergunta para Anne o que ela sabe sobre isso. Amy fala que foi uma emboscada, aconteceu lá fora, e provavelmente os dois estavam juntos. Steve então conta toda a história que sabe para Amy e Amy fica chocada. Eles acham que o subdelegado mandou os dois caras para dar fim a Mary e o marinheiro, mas Anne questiona porque sempre teve a sensação de que Mary teve más intenções. Essa pergunta ficou no ar. Anne fala dos seres escuros, e o proprietário logo fala das suas experiências que teve. Anne comenta que eles podem alterar a memória dos outros e que teve muita dificuldade de se manter sã na sua visita. Eles estão sempre criando essas ciladas. Steve relembra das entrevistas e comentou que ficou muito irritado com a sensação de que eles estavam tentando enganá-lo. Anne então questiona: será que um policial não ia querer que o outro policial pensasse que eles estão mentindo? Ou seja, tentando enganar você? Amy fala que as entidades podem ir até a casa dos funcionários, então a funcionária logo comenta as coisas que aconteceram com ela. Amy revela que ouviu que eles eram uma legião, mas não está convencida disso. Ela acha que, na verdade, é o policial, o subdelegado, que está fazendo todas essas coisas. Que ele está criando todo esse cenário para parecer que é uma coisa e não é. Até ser uma legião demoníaca, ou seja, tudo isso que ocorre lá está sendo criado, manipulado por esse subdelegado. Isso tudo está acontecendo para que ninguém descubra a verdade, ou seja, que ele está ligado ao assassinato de Mary e o marinheiro. Steve pergunta então se é possível combater essa entidade. Amy sugere que o proprietário assuma o poder do lugar e leve Mary e o marinheiro para fora do restaurante e diga que eles estão livres, que eles podem ir. Assim, é bem provável que isso tudo realmente aconteça, que ele tem que ser um herói para ela. O segundo passo é chamar um padre para se livrar do subdelegado, pois ele tem medo do julgamento que irá acontecer, mas que essa bênção deve ser suficiente. Amy acredita que depois disso tudo vai melhorar. Nossa, um crime brutal e covarde, sem solução, que mesmo depois da morte do subdelegado, conseguiu aprisionar esse casal e que ainda criou uma fantasia demoníaca para apagar os seus rastros. Espero sinceramente que eles possam seguir para a luz e que o culpado vá para o lugar que merece. Nossa, vamos falar aqui. Já foram 5 episódios. Casas ou lugares distintos, aparentemente normais, uns nem muito velhos, mas outros bem antigos, sempre com alma de pessoas que viveram ali ou que aconteceu algo por perto, normalmente muito trágicos. Aí me pergunto, não sei como eles lá são em relação à religião, mas vemos que muitos nem têm. Eles não rezam para as pessoas, para essas pessoas mortas, tipo missa de 7º dia, sei lá. É muito estranho. Aparenta ser tão desligado a essas coisas, não é verdade? Parece que falta um pouco de fé. E os seres que existem? Ou melhor, coexistem com esse mundo paralelo das almas perdidas. Além dos demônios, há também os seres como os elementais. Eu acho incrível saber dessas coisas e ouvir esses casos. Mas não é possível que os médios simplesmente criem essas coisas do nada. Ou consegue ver essas pessoas que já viveram e conseguir se comunicar com elas e bater exatamente com a história por trás disso tudo. Pode até ter charlatanismo, mas que há uma verdade, há. Então, caso queira entrar em contato, só enviar e-mail que está na descrição, ou pelo nosso Instagram, @sombrasdoalém, tudo junto, sem acento. Espero que tenha gostado desse podcast e que esteja no próximo episódio. Obrigado.